Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo àquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio dividir esses momentos com você. E hoje o Vejam Só vai se debruçar em um texto bíblico muito interessante. Uma das cartas do apóstolo Paulo, talvez a carta mais teológica do apóstolo Paulo. E nós vamos nos debruçar em um trecho dessa carta e entender aquilo que o apóstolo falou e como a gente pode, obviamente, praticar isso nas nossas vidas. Por isso eu te convido a nos acompanhar. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui no Vejam Só não é simplesmente levar até você uma resposta ou que alguém vença o debate. Não é essa a ideia. O nosso objetivo aqui é que a partir das nossas discussões, dos nossos debates, até porque não, né, das nossas provocações, você aí na sua casa se interesse pelo estudo das Escrituras Sagradas e pelo estudo da teologia também. A gente quer despertar no povo de Deus o interesse pelo aprofundamento dessas questões, para que você na sua casa busque respostas, leia o texto, vá em outras fontes, livros, vídeos, e aí você, obviamente, avance e cresça no conhecimento, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, de começar o nosso programa, de apresentar o tema para você, deixa eu só colocar aqui o meu perfil lá no Instagram. Chega por lá pra gente conversar também, @Zeca_Pereira. É mais um espaço, né? Mais um canal pra gente falar de teologia, das Escrituras Sagradas, que são temas e assuntos que nos aproximam tanto. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, recebo muitas mensagens também e quero deixar aqui o meu agradecimento. Aliás, quero fazer uma saudação especial na noite de hoje para o Samuel Albino, lá do estado do Rio de Janeiro. Me mandou uma mensagem super carinhosa. A gente tem conversado ali, trocado algumas ideias sobre teologia. Samuel, meu irmão, obrigado pelo carinho. Deus te abençoe. E a nossa oração aqui é que o programa continue sendo bênção na sua vida, tá bom? Grande abraço a você e a todo mundo que passa por lá e deixa a sua mensagem também. Tô esperando, tá bom? Fica lá que tenho certeza que você vai poder contribuir também aqui com Vejam Só. Manda a sua sugestão de tema, sugestão de entrevistado, mais um espaço aí pra gente poder conversar, tá bom? Vou apresentar os meus convidados. Na sequência, nós vamos rodar a nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar aí o tema do nosso bate-papo de hoje. Bom, é com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Igor Alessandro. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Uma Palavra de Vida. Pastor Igor, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só novamente. Graça e paz, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. Para mim sempre é uma honra, um prazer participar e até mesmo num tema bastante relevante, né? Tenho certeza que muitos vão aprender bastante. Sem dúvida. Bom, daqui a pouco nós vamos falar mais, senão eu vou ficar dando spoiler aqui do tema, né? Ficar dando spoiler. Pastor, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja para quem nos assiste, que o irmão passe o endereço direitinho. Sim. Dias e horários, assim, das principais atividades por lá. Eu sei que tem muita coisa, sim, mas das principais atividades, por favor. Tá certo. Então, eu sou o pastor Igor, da Assembleia de Deus Uma Palavra de Vida. A nossa igreja fica situada na Avenida Parada Pinto, número 787, sobre a loja, em cima do Banco do Brasil. Lembrando que estamos aí nesse novo endereço. Os nossos cultos de terças e quintas, às 19h45 e aos domingos, às 18 horas. Estaremos ali sempre prontos para te receber. Boa, sempre uma alegria recebê-lo aqui também, pastor, e tenho certeza que todo mundo que chegar por lá também vai ser muito bem recebido. Vai ser uma alegria cultuar com os irmãos. Durante a fala do pastor Igor, passou aí os contatos que ele disponibilizou para você poder tirar suas dúvidas, inclusive se quiser outras informações sobre a igreja também, tá bom? Se você não anotou, perdeu, Zeca, passou tão rápido que eu não vi. Calma, fica tranquilo. Nós vamos deixar tudo fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Aí você chega lá, já vai conseguir acessar o contato, vai poder fazer perguntas, tirar dúvidas sobre o tema que nós vamos tratar hoje e, obviamente, se você quiser saber melhor aí sobre a igreja, os dias, horários, o endereço e tudo mais, manda uma mensagem por lá também. Tenho certeza que o pastor Igor prontamente irá atender. Tá bom? De novo, obrigado meu irmão. Obrigado. Muito bacana. E o Vejam Só tem a oportunidade de receber hoje pela primeira vez, estreando aqui no Vejam Só, o reverendo Márcio Santos da Silva. Ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Márcio, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo. Uma ótima noite, meu irmão. Agradeço também ao programa, a estreia nesse programa, né?
e espero, assim, contribuir nesse tema tão importante da Sagrada Escritura. É uma alegria estar aqui com vocês esta noite. Imagina, pastor Márcio, a alegria é nossa em recebê-lo. Uma indicação do reverendo Jubal, um amigo aqui do Vejam Só também. Reverendo Jubal, um abraço, meu irmão. Obrigado pelo carinho com o programa. Pena, reverendo Márcio, que você viu bem no dia com o pastor, você viu o tamanho do homem, né? O negócio é bravo com ele ali, viu? Ele aperta mesmo. Veio preparado, a Angélica avisou, né? Pra vir preparado. O homem não é fácil, não. Lá ele fica com aquela... né? Ele fica com aquela carinha ali, ó. Brincadeira, reverendo, brincadeira. O pastor Igor é um homem, além muito inteligente, mas extremamente educado. A gente vai ter uma conversa que é super bacana, ainda que com as nossas divergências naturais da interpretação do texto. Mas a ideia é contribuir para o avanço do seu conhecimento também. Bom, antes da gente entrar aqui nas polêmicas teológicas, vou pedir também, reverendo, as informações da igreja que o irmão pastoreia, o endereço, dias e horários das principais atividades também, por favor. Ok. Sou pastor Márcio Santos, da Segunda Igreja Presbiteriana de Carapicuíba. Estamos localizados ali na Rua Bálsamo, número 14, Jardim dos Manacás. Para quem conhece a região de Carapicuíba, estamos ali próximo à conhecida Marginalzinha, que é a Marginal Cadaval, conhecida também ali aquela região como Vila Capriotti. Nossa programação semanal, passamos a ter recentemente um culto que estava sendo online até pouco tempo e agora é um culto nas casas, que também é um espaço para evangelismo, para recebermos pessoas na nossa reunião de oração. Então, às terças-feiras, às 20 horas, nós sempre colocamos em nosso grupo, no nosso Facebook, os dias e as casas, os endereços onde essas orações, onde a reunião estará acontecendo. Nas sextas-feiras, às 20 horas, temos a nossa reunião de estudo. Tínhamos falado até recentemente sobre o processo de santificação e mudança. Legal. Coisa que a gente vai tocar um pouco também nesta noite. Sim. E aos domingos, Escola Bíblica Dominical, com classe nova de catecúmenos. Quem quiser conhecer um pouco mais das doutrinas, do essencial da doutrina cristã, pode entrar na nossa classe a partir das 9h30. Escola Bíblica Dominical com diversas outras classes. E à noite, nosso culto solene às 18 horas. Boa. Então, aí as informações, da mesma forma, os contatos disponibilizados pelo reverendo pessoal e da igreja também apareceram aí para você. Mas se passou rápido, você não anotou, vai lá no nosso perfil do Instagram, tá tudo direitinho lá para você, para saber aí dos dias, horários, endereços e, obviamente, poder, se quiser, tirar dúvidas sobre o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho com o programa. Uma alegria recebê-lo aqui. Bom, vamos rodar a nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar o tema, vai falar um pouquinho, né, rapidamente aí do assunto que nós vamos tratar. Na sequência, a gente volta e aí os meus convidados vão ter a oportunidade de fazer as suas considerações iniciais sobre o assunto. Vejam só. Dar a Deus um culto racional é mais do que simplesmente cumprir rituais religiosos ou seguir tradições vazias. Envolve uma conexão genuína e significativa com o Criador, que transcende meramente a dimensão física. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, encontramos a seguinte exortação: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa passagem nos leva a refletir sobre a importância de oferecermos a nós mesmos a Deus como um sacrifício vivo, dedicando nossas vidas e corações a Ele. Dar a Deus um culto racional implica uma adoração fundamentada na razão e no entendimento. Significa que devemos conhecer a vontade de Deus revelada em Sua palavra e aplicá-la em nossas vidas diárias. Não se trata apenas de emoções momentâneas, mas de uma devoção constante e coerente, tanto em nossas ações como em nossos pensamentos. Isso inclui sermos honestos, justos, amorosos e misericordiosos em nossos relacionamentos, buscando viver em conformidade com os princípios divinos. Desafio você a refletir sobre o seu culto a Deus. Será que estamos oferecendo a Ele um culto racional, fundamentado na razão e no entendimento? Como podemos crescer em nossa devoção e tornar a nossa adoração mais autêntica e sincera? Fique ligado, Vejam Só já está no ar. Já estamos no ar, é um assunto polêmico. Antes de entrar aí nas polêmicas, aí, só deixar aqui
os meus parabéns aqui, o registro, né? O agradecimento aí à nossa equipe, que aos poucos tem retomado aí as nossas matérias de abertura. Nosso estagiário Thomas aqui, que tem nos ajudado, Djalma, nosso editor, Denise Luque, que empresta sua voz aí marcante para as nossas matérias também. E é sempre uma oportunidade, um texto muito bacana para a gente poder dar o pontapé inicial aí, né, na nossa conversa, né, com o nosso tema aí. Aliás, pode colocar na tela aí, por favor, a pergunta de hoje, que é aí, ó. O que significa dar a Deus um culto racional? Você viu lá, nós vamos basear a nossa conversa no texto do apóstolo Paulo, lá da carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo 1 mais propriamente dito, mas é óbvio que nós vamos passear ali por todo o contexto desta carta. Uma carta teológica densa, dificílima. Bom, que no Vejam Só, já perdi as contas de quantas vezes nós debatemos Romanos. São inúmeros assuntos que aparecem ali, mas a carta tem uma divisão interessante. Até o capítulo 11, Paulo parece que vem tratando desses assuntos mais teológicos, e a partir do capítulo 12 ele entra numa questão mais prática da vida e começa abordando essa questão do culto racional. E aí nós vamos tentar entender o que Paulo está falando sobre isso aí, qual que é a ideia que ele quer transmitir e, obviamente, como podemos prestar um culto racional. Nós vamos tentar chegar a essa resposta. Meus convidados vão dar as impressões iniciais dele, né, as observações iniciais, depois vou abrir a oportunidade para você participar aí também na sua casa, tá bom? Pastor Igor, vamos começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? O que significa dar a Deus, ofertar a Deus um culto racional? Em primeiro lugar, Zé, que a gente precisa entender qual é o teor da carta, né? A carta que o apóstolo Paulo realmente ditou para que Tércio, seu amanuense, viesse a escrever, né? Ele escreve como um pastor preocupado com a situação dos cristãos que estavam em Roma. A carta de Romanos, ela tem realmente duas divisões e algumas subdivisões, como você bem falou. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai tratar de assuntos doutrinários, de ensino, né? E depois, então, do capítulo 12 até o 16, a prática, né? O viver, né? O experimentar tudo aquilo que realmente foi colocado como doutrina. E quando o apóstolo Paulo vai escrever, então, o capítulo 12, né? Que é o tema deste debate, ele não está falando exclusivamente de um culto público, como muitas pessoas acham que é um culto dentro de uma igreja, como muito menos um culto racional, sem emoção, né? Como eu sou pentecostal, sem realmente a presença e unção derramada do Espírito Santo. Mas ele fala a respeito de um estilo de vida, de um modo vivendes, né? Ele vai falar muito mais de uma vida santificada, dedicada, né? E consagrada ao Senhor. Então, essa é a primeira impressão que eu posso deixar e logo nós vamos destrinchar esse assunto aí. Vamos ver se é isso mesmo, que nós vamos ouvir a opinião do outro lado. Eu achei que o irmão estava querendo escorregar. Você viu, né? Eu sou pentecostal, não é bem assim. Vamos falar a respeito disso. Nós vamos falar a respeito disso também, porque é óbvio que nós vamos ouvir aqui também o reverendo Márcio, e esse tema fala um pouquinho, ou vamos dizer assim, é melhor para o lado reformado. Sim. Mas é óbvio que a gente tem os questionamentos também. Sim. Poxa, é racional, mas então quer dizer que não tem emoção? Jesus vai falar que o vento sopra onde quer, do jeito que quer e como quer, né? Sim. Vamos chegar nesses pormenores também. Vamos ver a fala inicial. Reverendo Márcio, por favor, como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? O que significa ofertar a Deus um culto racional? Apesar de que na nossa tradução aparece culto racional, o pastor Igor falou muito bem, e parece que nós temos um consenso interessante. Paulo, é comum as pessoas dizerem que a parte inicial é teológica, e de fato a ênfase maior é teológica. Um grande estudioso da carta aos Romanos, o Douglas Moo, ele vai dizer que toda teologia é prática. E toda prática, se for verdadeiramente cristã, é teológica. Então você vai ter essa tensão entre teologia, com a ênfase maior naquela primeira parte, que vai até o capítulo 11, no final ali daquela doxologia de Paulo, e você vai ter as exortações práticas a partir do capítulo 12. Os versos primeiros ali, o verso 1 e 2, eles servem como uma espécie de título e uma transição, uma ponte entre tudo que Paulo comentou anteriormente e aquilo agora que ele vai comentar daqui para frente. Ele vai mostrando aquilo que foi feito, como Deus vê, a questão da justiça de Deus, vai trabalhando aqui os capítulos, justificação pela fé, temas importantíssimos, e depois ele vai falar de que, uma vez que Deus fez tudo isso por vocês,
qual a resposta adequada. Então, como foi dito, o culto, na verdade, não se trata ali de um culto público. É óbvio que você vai reverberar em um culto público, mas o culto, a entrega que você faz da sua vida, de modo respondendo, e esse é o aspecto que a gente vai poder trabalhar aqui da racionalidade. A partir de tudo que Deus fez, toda aquela exortação teológica que Paulo dá até o capítulo 11, sabedor de tudo isso, qual a resposta que você tem a Deus? E aí ele vai dizer que a única resposta devida é um sacrifício, uma entrega total, a totalidade da vida, não mais como um sacrifício que morre, como o Antigo Testamento, mas um sacrifício vivo, a evidência viva no dia a dia, uma entrega inteiramente a Deus. Sim, talvez ecoe também as palavras registradas por Lucas, né? Se não estou enganado, 10, 27, quando Jesus vai falar, né, do mandamento, né? De adorar a Deus com todo o seu conhecimento. Com todo o seu ser. Todo o ser, coração, sua plenitude. entendimento. Isso, de forma plena. Exato. Eu vou usar uma palavra aqui, mas não é fazer nenhuma referência. Na sua integralidade, né? Isso. De maneira integral. Inteireza, Tudo tem que fazer parte desse culto. Paulo depois vai explorar isso também, né? Quer comais, quer bebais, fazer tudo Sim. para a glória de Deus e tal. Então ele vai pormenorizando isso aqui de maneira prática também. Mas é claro que a gente tem várias vertentes. O pastor reforçou muito essa questão de uma resposta. Eu só consigo dar uma resposta daquilo que eu conheço. E a gente vai poder abordar isso. Até anotei aqui. Será que o nosso povo, o cristão hoje, tem como dar uma resposta racional? Ele tem esse conhecimento? Não sei, a gente vai entrar nisso daí. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, respondendo a nossa enquete. E como é que você localiza? Vai lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai encontrar toda a comunicação aqui com o programa. Inclusive as postagens, né, dos temas que nós abordamos aqui todos os dias e os contatos dos nossos convidados por lá também, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos lá. E o que a gente pediu para você responder é o seguinte, ó. Para dar a Deus um culto racional é necessário. Primeira opção, buscar a verdade bíblica. Aí, ó, que é o que a gente acabou de falar aqui, ó. Conhecimento, beleza? Segunda opção, envolver-se com o intelecto. Tem que ser uma questão intelectual, ali o racional, ali de razão também, tá bom? E, por último, cultivar uma adoração consciente, ou seja, você sabe aquilo que você está fazendo, você tem direção, noção do culto e da adoração que você está prestando, tá bom? Lembrando sempre que quando a gente fala de adoração e na teologia, mas não é só do louvor, não, tá? É só cantar, não. É de tudo aquilo que a gente faz na nossa vida mesmo, de maneira a adorar e glorificar o nome de Deus. Então vai lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você pode comentar e justificar a sua escolha. Ó, escolhi tal opção, conta disso, conta daquilo. Nós vamos tentar separar alguns comentários e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Então vai lá e fique à vontade para comentar. Pastor Igor, o irmão já falou que não é isso, mas eu não posso fugir dessa pergunta. Claro. E a gente fez questão de trazer um representante da teologia pentecostal aqui, porque o culto pentecostal, vou colocar aqui até entre aspas, é muito atacado. Sim. Por conta desse emocionalismo. Da falta da racionalidade. Boa, perfeito. Como é que o irmão responderia a isso? Se de fato esse texto tem alguma relação com isso? Como é que o irmão responde esse questionamento? É claro que uma coisa vai realmente ajudar a outra, mas nós precisamos entender por que é que o apóstolo Paulo, como no início da minha fala, eu disse, ele escreve essa carta no ano de 58 depois de Cristo. Ele está na cidade de Corinto. Ele não havia ainda visitado Roma, então a igreja não foi estabelecida pelo apóstolo Paulo. Só que nessa época, 58 depois de Cristo, já está acontecendo algo assim tenebroso com os cristãos em Roma. Por quê? Porque os imperadores já estavam se levantando com aquela perseguição, a Pax Romana, que era a paz sobre pressão, sobre violência. Nós sabemos também que já começava aquelas doutrinas ou aquela cultura helenista que justamente do homossexualismo. Então os cultos, e melhor dizendo, os banhos públicos eram verdadeiras orgias, promiscuidade,
cada imperador tinha realmente aí a sua decadência, enfim. Os cristãos já estavam perdendo as suas posses, já estavam sendo confiscadas pelo governo. Então é este cenário. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, no primeiro capítulo ele vai falar a respeito do culto que estava sendo dedicado a Deus através dos gentios. Depois, no capítulo 2, ele vai falar dos judeus. E no terceiro, realmente, ele vai englobar, vai falar, né, vai falar de uma forma geral. A preocupação do apóstolo Paulo era justamente daquilo que eles estavam entregando. Quando você me pergunta a respeito do pentecostalismo, nós precisamos ficar muito atentos sobre a época que nós estamos vivendo. Como o apóstolo Paulo estava muito preocupado com essa época. Ele escreve como um pastor literalmente preocupado com aquilo que eles estavam fazendo da forma que eles receberam através do Espírito Santo de Deus. Então, eu vejo hoje, né, por isso que eu falei a respeito que não é simplesmente uma racionalidade, até porque a palavra no original grego racional é logique, que vem também, em algumas traduções vão estar um culto espiritual, um culto razoável. Isso vai muito além da vazão do Espírito Santo, quando é o Espírito Santo. Porque eu, como pentecostal, eu sei realmente que existem alguns exageros. Aqui, literalmente, não está falando desses exageros, mas está falando a respeito de nós tomarmos cuidado com aquilo que nós oferecemos a Deus. A nossa vida tem que ser um culto racional, lógico, razoável, espiritual ao Senhor. Então, não somente um culto público, mas literalmente em sociedade. Onde a sociedade estava corrompida, a igreja deveria ser e fazer a diferença no meio. Não somente realmente em adoração, mas principalmente no testemunho. E hoje, muitas pessoas atacam, né, não generalizando, porque misturam o pentecostalismo com o neopentecostal. E, infelizmente, eles atacam muito a respeito da falta de racionalidade, a falta de compreensão ou, muitas vezes, a meninice em cultos. E nós bem sabemos que o Espírito Santo de Deus, quando ele atua com ordem e decência, que não é o caso que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Sim, boa. Depois a gente vai voltar nessa questão até de oferecer, e o texto do apóstolo Paulo aqui é marcante, que ele fala exatamente dessa questão do corpo, né? Sim. Como um sacrifício vivo, muito bem abordado pelo pastor Igor, nas dificuldades que o povo romano tinha no trato com o corpo, né? Citou aqui muito bem. O Paulo fala sobre isso. Mas depois eu vou querer perguntar, porque a linha pentecostal ainda tem muito reforçado essa dualidade do sagrado e do secular. E aí nós vamos entender como é que faz para prestar um culto na vida secular, porque parece que não tem nada a ver, não. O irmão vai falar sobre isso e eu quero entender essa questão. Reverendo Márcio, a pergunta para o irmão é o oposto disso. Se do lado de cá a gente tem muita emoção, do lado de cá, o pessoal até brinca aqui que eu deixo o ar-condicionado do estúdio muito forte, que eu sou presbiteriano, que já vem aquilo gelado já, né? Falta um pouco dessa emoção, é muito racionalismo. O apóstolo Paulo está, de alguma forma, defendendo ou falando sobre isso? Só a razão, só o racional e nada de emoção no nosso culto? Ou não é sobre isso que ele está falando? Não, na verdade, as próprias palavras, né? Como já foi dito aqui também nesta noite, quando fala de logikos, que é a palavra para racional, ela tem tanto a conotação de razoável, verdadeiro. E quando você vai ver Pedro, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Esse texto aqui de Romanos 12, e Pedro vai usá-la na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 2, quando ele vai dizer que as pessoas, os irmãos de um modo geral, deveriam tomar o leite espiritual. Naquele texto, ela é traduzida como espiritual. Aqui, existe quase uma unanimidade que tanto racional como espiritual são posições, tanto que temos Bíblias em português com as 2 opções. Então, aqui, na verdade, Paulo não está dizendo que o culto é um culto sem emoção. Até porque o ponto de Paulo é aquilo que eu falei. Ele está falando para uma igreja de gentios e judeus, é uma igreja mista, é uma igreja na qual ele, como já foi dito, ele não foi o pregador, não foi ele que plantou aquela igreja, mas ele agora escreve uma teologia ampla do evangelho. Paulo quer mostrar o evangelho de Cristo. Alguns já chegaram a dizer que Romanos poderia ser
O título de Romanos poderia ser o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Sim, sem dúvida. Então, o que ele vai falar? Ele vai mostrar no capítulo 1 que algumas pessoas se apartam de Deus, suprimem a verdade pela injustiça. Ele faz uma conexão muito interessante. Ele vai dizer que a partir do momento que essas pessoas ignoram a Deus, elas passam a cultuar outros deuses. Elas passam a cultuar a criatura ao invés do Criador. E com isso, os seus raciocínios, a sua mente, a sua razão se torna nula. E essas pessoas entregam seus corpos à impudícia, àquilo que é inadequado, àquilo que é antinatural. Quando chega no capítulo 12, Paulo vai fazer uma contraposição. Ele vai dizer, olha, aqueles que estão lá entregando seus corpos, porque a ideia de culto nesse texto é toda vida é um culto. Todos adoram. E é interessante que até mesmo escritores não cristãos têm chegado a essa conclusão, que o homem tem um coração que devota à adoração. E aí, por assim dizer, quando chega no capítulo 12, ele vai fazer aquele contraponto. Olha, no capítulo 1, tem pessoas entregando seus corpos a um culto idolátrico, a um culto que ignora, que suprime a verdade de Deus e que suprime o próprio Deus. Vocês que foram apresentados às verdades do Evangelho, aquilo que Paulo vai falando longamente, ele vai falar da justiça de Deus, que era o problema de Lutero, e ele vai dizer que essa justiça, na verdade, foi dada gratuitamente, quando ele vai chegar no ponto de justificação por meio da fé. Cristo é aquele que toma sobre si ele é o propiciador, aquele que desvia a ira de Deus. E aí, quando chega no capítulo 12, ele vai dizer, olha, vocês foram apresentados a isso, vocês foram apresentados a tudo que eu falei nessa carta. E uma coisa interessante, sacrifício era algo comum tanto para judeus como para gregos, com uma diferença. Os judeus entendiam sacrifício no Antigo Testamento um animal morto. Enquanto que o grego, a filosofia grega, a ideia era mais metafórica. Eles entendiam que o sacrifício era você buscar a virtude, você se doar, se sacrificar em busca dos valores e da virtude, na filosofia grega. Mas a ideia de sacrifício era comum a ambas as culturas. Então, muitos estudiosos vão entender que Paulo, sabedor disso, ele vai mostrar que aquele culto ali envolve, sim, entendimento, porque é uma resposta a tudo que ele explicou, mas envolve a inteireza do ser humano. E se envolve a inteireza, também envolve emoções, envolve aquilo que você opta, a sua vontade e todo o ser. Reverendo Márcio, o irmão citou muito bem lá no capítulo 1, quando o apóstolo falou dessa entrega do corpo, né? Depois no capítulo 7, se eu não estou enganado, ele vai falar, inclusive, que é uma discussão, né, sobre o eu que ele utiliza, né? Se ele fala dele, depois da conversão, antes da conversão de outra pessoa, que ele fala do mal, da prática, eu não quero, faço o bem e tal, tudo mais. E o irmão citou um aspecto que eu particularmente acho muito interessante, dessa questão da idolatria. O nosso coração, ele busca esse ídolo naturalmente. O mundo aí fora que não conhece ou não tem ação do Espírito Santo, ele vai buscar em deuses falsos. Nós, convertidos e regenerados, muitas vezes caímos nessa mesma tentação de ocupar o espaço de Deus no nosso coração com ídolos. Como é que nós vamos fazer para fugir dessa tentação que me parece, inclusive apontada pelo apóstolo, ser um caminho natural do nosso ser? E aí, com coisas até que são positivas. Por exemplo, família. Tem muita gente que idolatra a família. Exemplos bíblicos até de relacionamentos. Já citei aqui, inclusive aqui no programa aqui, de exemplos bíblicos que o relacionamento é mais importante que Deus. E Deus pesa a mão. Trabalho, poder, dinheiro, são coisas boas, mas que ele tem um lugar. Como é que nós vamos encaixar esse lugar, não cair nessa tentação, para que esse sacrifício vivo, santo e agradável seja na nossa vida um culto de verdade? Como é que nós vamos fugir dessa tentação da idolatria? Importantíssimo essa pergunta. Porque Paulo vai falar que Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Ele vai dizer no capítulo 3 que não há um justo, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há nenhum sequer. E ele vai dizer que todos se extraviaram e se tornaram inúteis. E é interessante que os judeus, no capítulo 2, ele falando acerca dos judeus, ele vai dizer que os judeus têm uma certa arrogância, eles estão orgulhosos porque eles são os detentores da lei, eles recebem as promessas, as alianças. Mas Paulo vai explicar que mesmo os judeus, eles foram colocados debaixo da desobediência. A questão é, toda a humanidade,
após a queda, ela tem um coração que se tornou uma fábrica de ídolos, como foi dito na época da Reforma. Então, nesse sentido, não há esperança para ninguém. Paulo vai dizer no capítulo 2 e no capítulo 3 que ninguém consegue fugir dessa idolatria. Quando chega no capítulo 4, ele explica que Cristo é aquele que pode fazer com que o homem fuja da idolatria. Cristo é aquele que pode fazer com que o homem expie os seus pecados. Que veja, se todos estão debaixo da idolatria, não há um coração bondoso. Isso é muito mal interpretado e confundido. As pessoas perguntam, então a Bíblia está dizendo que não tem nenhuma pessoa boa? Não, não é isso. Ali está falando de bondade diante de Deus. Ninguém é bom o suficiente para ser aceito por Deus. Então todos estão em desobediência. Assim sendo, esse coração idólatra só pode ser resolvido a partir daquilo que Cristo fez e propiciou gratuitamente. Boa. Pastor Igor, eu quero entrar em outro questionamento, mas vou pedir para o irmão comentar sobre isso, que eu acho que é uma temática interessante, porque é um caminho natural do ser humano. Ele vai buscar esse ídolo. E às vezes é interessante que nós vamos buscar em coisas positivas, né? Sim. Eu citei aqui família, trabalho, dinheiro. O pastor falou aqui na fala dele, na resposta, né, da igreja. Muitas vezes a igreja acaba se tornando um ídolo do nosso coração. O próprio pastor. E por aí vai, naturalmente, sem esforço. É uma tentação muito grande e que, se acontece, esse culto racional aqui do nosso corpo como sacrifício, ele está errado. Completamente. Ele perde o sentido. Qual o caminho para a gente fugir dessa tentação da idolatria no nosso coração? Realmente receber a Cristo como o único suficiente Salvador. Nós já temos realmente esta tendência, né? Este buraco, esse vazio, né? À espera de preencher com algo. E nós bem sabemos que quem preenche simplesmente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós buscamos ídolos. Nós estamos inseridos em uma geração, infelizmente, que está muito maior essa busca por ídolos. E se faz necessário, como o apóstolo Paulo, como pastor preocupado com a igreja ou com o futuro da igreja, porque em Roma eles estavam sofrendo essa pressão, eles estavam sofrendo a pressão da cultura, da religiosidade, né? A pressão também da violência. E como nós estamos sofrendo hoje, nós temos visto, basta nós ligarmos ou lermos qualquer coisa, principalmente pela internet, nós ficamos sabendo de coisas que podem até nos assustar. Até estava comentando com o reverendo Márcio, né, a respeito daquilo que nós vemos e nos sentimos mal em ver tantas coisas assim, de uma forma muito degradada, muito degradante. Então, o que nós precisamos entender? Que se o apóstolo Paulo ele fala que o nosso culto ele deve ser realmente um culto racional, nosso sacrifício um sacrifício vivo, nós precisamos entender que hoje o que seria muito mais difícil é viver para Cristo e não morrer para Cristo. E o viver para Cristo é testemunhar. É você ser uma testemunha ocular, uma testemunha dos seus próprias atitudes renovadas em sua tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, ou dicotomia, como muitos até mesmo creem, né? Carne e espírito, de uma forma muito santificada, consagrada, separada ao Senhor. Hoje, quando nós falamos a respeito de santificação e de consagração, pouco se entende a respeito disso, né? Muitos até declaram que ser santo numa sociedade corrompida se torna difícil. Não. O próprio Senhor Jesus, como muitos realmente, que nós conhecemos até mesmo nos nossos dias, eles têm mostrado realmente que dá para viver em um mundo caído e não cair com ele. É isso que o apóstolo Paulo sempre está mostrando. Então, assim, um culto racional, um culto dedicado ao Senhor, como você bem colocou, a respeito da família. Eu tomando café com a minha esposa, o meu filho, é um culto ao Senhor, porque eu estou glorificando a Deus. Eu saindo com algum amigo para conversar alguma coisa, a minha atitude em ter um bom caráter, ter realmente um espírito até mesmo voluntário, dedicado ao Senhor, é um culto ao Senhor. Em qualquer lugar que eu esteja, como aqui, nós estamos oferecendo um culto ao Senhor. Não estritamente dentro de uma igreja, dentro de um culto público. É isso que nós precisamos entender. Pensando assim, o nosso coração ele começa a ser preenchido logo de uma direção, de um discernimento daquilo que nós devemos fazer.
né? Recentemente, nós vimos aí, né, não era para falar, mas vamos estar falando sobre algumas coisas a respeito disso, para colocar um pouquinho mais de fogo, né? Tivemos, então, a data do Dia dos Namorados. Quer dizer, eu não sou muito antigo, mas faz 28 anos que eu sirvo ao Senhor. Na minha época, né, era bem restrita. Hoje nós vemos nas redes sociais casais de namorados cristãos tirando fotos em certas situações, motéis e tudo mais. Quer dizer, estão oferecendo um culto racional a Deus? Não. Por quê? Porque não estão sendo um sacrifício vivo, consagrado, separado, santificado a Deus. Então, a partir do momento que o nosso coração dá vazão à nossa carne, aos desejos da nossa carne, né? Literalmente a gente está retirando a presença de Deus, que era para ser plena, para colocar outra coisa. Pastor Igor, eu percebo, e talvez esse seja até um resquício ainda da cultura católica no nosso país, inclusive na nossa teologia protestante também, né, por que não dizer assim, a Igreja Católica tem muito essa diferença do sagrado e do profano. Sim. Muito marcante, muito marcante. No nosso meio evangélico, a gente trabalha com o secular. Uhum. Então, você tem o sagrado e o secular. A minha pergunta para o irmão vai nesse sentido. Fico com a impressão que ainda hoje a gente tem essa divisão muito clara no nosso pensamento. Sim. Ou seja, sagrado é quando eu estou na igreja, é quando eu estou no culto, é a hora que eu vou ler a Bíblia, que eu abro a Bíblia ali, é sagrado. Estou no meu trabalho. Não, aqui é secular, aqui está sossegado, aqui não tem nada a ver com... Meu culto é outra coisa. Estou no namoro. Não, isso aqui não tem nada a ver com o culto, não. Aqui está... Que vai nesse sentido que o irmão comentou. E aí a gente entra numa série de atitudes que a pessoa toma porque naquele ambiente que ela está não tem nada a ver com a vida dela espiritual. Sim. Confesso que não consigo enxergar isso na Bíblia e parece que o texto que nós estamos analisando fala exatamente ao contrário. Exatamente. Como é que nós vamos lidar com isso? Bom, qual a impressão, que observação que o irmão faz desses resquícios da nossa teologia e no nosso pensamento, né? Às vezes a gente fala da teologia, né, meus irmãos? E às vezes fica num grupo muito restrito de estudiosos. Sim. Mas às vezes a prática do nosso povo é completamente diferente. Completamente outra. Verdade. Fala um pouquinho desse dualismo, vai. O próprio apóstolo Paulo, ele propriamente vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer ou outra coisa, façais para a honra e glória do Senhor. Partindo desse princípio, nós devemos saber que a nossa vida, a partir do momento que entregamos a Cristo Jesus, ela não pertence mais a nós. Aí entra realmente um ponto muito crucial de que algumas pessoas acham, como você disse, a minha vida eu só entrego ao Senhor num culto público. Na minha casa, saindo, me divertindo, ou em férias, pronto, esquece as coisas. Não. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, nós estamos literalmente deixando que Ele venha dirigir. Dirigir como? Segundo os pensamentos que vão realmente, introduzir na nossa mente, trazendo uma graça, trazendo uma coerência, trazendo um discernimento. Eu digo na igreja, né, eu congrego, que a igreja hoje, ela precisa, pessoas, ela precisa de um choque de realidade. Porque está muito bagunçado. Eu uso essa palavra bagunçado porque literalmente está bagunçado. As pessoas hoje não conseguem discernir o certo do errado, o santo do profano. E não conseguindo discernir isso, vai haver uma mistura. E é isso que nós conseguimos, infelizmente, enxergar. Uma pessoa realmente é cristã, ela levanta a mão, ela glorifica a Deus, tal, mas saindo dali é um mau pagador, não é um bom esposo, uma boa esposa, o coração cheio de avareza, de orgulho, de soberba. Então precisa. Na visão de Paulo, essa pessoa é iníqua, segundo 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 9. São realmente pessoas que estão dentro de uma congregação, que são chamados de irmãos, mas não podem ser considerados como irmãos. Já parte desse princípio. Tem que haver realmente um entendimento a respeito disso. Mas também nós precisamos entender que nós devemos ser luz em meio às trevas. E como é que nós vamos ser luz em meio às trevas? Ser luz no meio de luz não vai adiantar nada, não vai fazer nenhuma diferença. Mas hoje, muitas pessoas, pela falta até mesmo do ensino, pela falta do discipulado, pela falta do entendimento e até da capacidade de querer aprender mais da palavra de Deus, isso tem trazido também uma falta de coragem para realmente se mostrar como luz
que é aquilo que o apóstolo Paulo está falando expressamente no livro de Romanos e principalmente no capítulo 12, que fala: vocês têm que ser a diferença. Vocês estão em um meio corrompido, caído, mas vocês têm que ser a diferença. Não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo, um sacrifício em movimento, um sacrifício, né, dedicado ao Senhor. É isso que nós precisamos entender, Zeca, que assim, precisa realmente haver essa diferença, precisa haver esse entendimento da igreja como um todo, né? O politicamente correto tem estragado muitas coisas, tem banalizado muitas coisas e, principalmente, tem tirado até mesmo o temor que é para Deus, colocando realmente para o homem, infelizmente. Sem dúvida nenhuma, a gente cria essa divisão na nossa mente, nas estruturas, naquilo que a gente faz, e a gente acaba se perdendo. Quando a gente começa a ter um entendimento de que nós somos chamados exatamente para isso, para viver e transformar esse mundo, a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente faz é com esse objetivo. Então, quando você conseguir entender que, por exemplo, o seu trabalho é o seu campo missionário, a sua área de atuação, aquilo se transforma. É entender o propósito. Hoje, muitas pessoas não conseguem entender o propósito de vida. Eu não estou dentro de uma igreja simplesmente para fazer um número, mas estou ali com um propósito, até mesmo de aprender e também de pregar, de evangelizar, exatamente, em qualquer lugar, pastor. Não só dentro da igreja, na família, na sociedade. É isso que eu ia falar. Como é que essa mudança se dá. Exatamente, porque às vezes a gente fica muito preso nessa questão das paredes. Então, aqui é o culto. Sim. O meu culto é aqui. E restrito, né? Muito restrito. Quando, na verdade, a dinâmica do cristianismo é a vida. A vida, exatamente. Então, pode falar, desculpa. Vamos lá, pastor. As pessoas, justamente, infelizmente, as pessoas ainda continuam, mesmo aquelas que foram ensinadas sobre essa dicotomia que é equivocada. Vou dar uma ilustração interessante que ocorreu na Reforma. Um sapateiro perguntou a Martinho Lutero o que ele deveria fazer. Agora, visto que eu estou saindo da Igreja Católica, o que eu faço? Ele ficou perdido. Ele questiona Lutero o que ele deveria fazer. Parece até, não querendo cortar, que o sapateiro queria induzir Lutero a dizer para ele se afastar do mundo. Sim. De repente, seguir a carreira monástica. Perfeito. Carreira monástica. Pode continuar a história. A Igreja Católica fazia essa separação de maneira muito firme. Isso. Então, quem estava ligado às coisas santas estava servindo como monge, como freira em alguma daquelas atividades. As outras pessoas estavam nas atividades seculares. E aí Lutero disse para ele que ele deveria fazer sapatos bons, com qualidade, vender a preços justos e servir o Senhor desta maneira. Tem um irmão conhecido na história da igreja, não na época da Reforma, ele é posterior, irmão Lawrence. Ele dizia que não existe diferença entre lavar pratos, entre orar num culto solene. É claro que aqui eu não estou dizendo que é tudo igual, de modo algum, mas eu estou dizendo que alguém que entende o que é fé cristã sabe que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. É o que Lucas fala em Atos, a pregação de Paulo em Atenas. Ele vai dizer que Deus não está distante. E não só na nossa geração, como sempre, desde que o homem caiu, Deus é um ser espiritual, invisível, e parece que ele não existe. A Bíblia vai dizer que tudo demonstra que ele existe. A criação é uma demonstração dele, mas as pessoas vivem de modo oposto. E os cristãos, infelizmente, não entendem que a vida, todo o âmbito da vida é um âmbito vivendo diante de Deus. Uma coisa interessante que Paulo vai apontar na carta é que esse entendimento é o seguinte: quando alguém crê, alguém está vivendo dentro da sua cultura, inserido nela e entendendo as coisas de acordo com a cultura. Todos somos influenciados em alguma medida pela nossa cultura, somos de algum modo frutos do meio. Mas aí, o que a palavra de Deus vai fazer? Ela vai mudar o entendimento. A partir do momento que o entendimento é confrontado pela verdade da Sagrada Escritura, a pessoa percebe que tipo de homem ele deve ser no trabalho. Sim. Que tipo de marido ele deve ser com a esposa. Tanto que as exortações que ele faz a partir do capítulo 12, ele começa falando como os cristãos devem viver, como entre aqueles que estão na igreja, você vai viver assim na igreja, entre os irmãos na vida cotidiana. E com os de fora, você vai viver dessa maneira. Você vai ser alguém que respeita as leis no capítulo 13. Você vai ter consideração com os mais fracos. Sim. Você não vai fazer, se você é alguém que tem maior conhecimento, você não vai ignorar aquele que não tem. Você vai ver todos os âmbitos baseados na liberdade, mas é uma liberdade que tem como restrição o amor de Cristo no coração do cristão. O próprio Espírito que derrama esse amor no capítulo 5 de Romanos. Então, é uma vida pautada no discernimento e no entendimento daquilo que o Senhor apresenta no Evangelho. É como João, né? João Batista, quando ele foi questionado por um soldado romano,
agora eu sou soldado, e como é que faz? Seja justo. Sim. Essa é a palavra. E por isso que o apóstolo Paulo, ele antes de falar sobre a metanoia, sobre a mudança de mente e coração, ele vai falar, e não vos conformeis. Muitas pessoas acham que não se conformar é lutar, é levantar bandeira e tal, protestar, não, mas é não tomar a forma, não se adequar. E o que nós estamos vendo hoje são, infelizmente, cristãos sendo influenciados, tomando a forma daquilo que Deus já rejeitou, daquilo que não serve mais para eles. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 9, ele fala, eu não estou pedindo para vocês saírem realmente, falarem a respeito daqueles que estão no mundo, porque senão seria necessário vocês saírem do mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo, está falando muito bem claro é que diante de uma sociedade corrompida, diante de uma sociedade completamente caótica, né, promíscua, tem que haver uma diferença sobre aqueles que servem a Deus. E isso fica muito claro nos dias de hoje. Sim. Quando ele vai falar, por exemplo, que aquele que roubava... não rouba mais. Mas sabe o que é mais interessante desse texto que a gente deixa passar desapercebido? Que o texto vai continuar e vai falar, a quem antes roubava, agora não vai roubar mais, mas vai começar a fazer o quê? Trabalhar. E vai trabalhar para quê? Normalmente a gente pensa, para ganhar dinheiro. Não. No texto diz, vai trabalhar para poder ajudar quem precisa. Isso. E um detalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Olha não é qualquer trabalho. Olha a transformação da mente. Entendeu? Ou seja, você fazia algo errado. Sim. Não é que a hora que você se converter, você vai sair desse mundo para agora. Não, você vai continuar no mundo. Mas você vai parar de fazer aquilo errado. E entra vai também fazer o perdão, né? O perdão. Exatamente. Porque assim, algumas pessoas acham que se converteu, poxa, olha para trás. Tem muitas pessoas que você precisa pedir perdão. Sim, não estou falando de regressão, não estou falando estou falando de perdão, estou falando de uma vida dedicada a Cristo, a Deus, sendo um sacrifício vivo. Por onde quer que nós venhamos a passar, falar, ali vai, como né, a viúva falou do Eliseu, ali vai um grande homem de Deus. De transformação, uma coisa importante, Zeca e o pastor Igor, é que as pessoas ignoram que nós temos uma mentalidade que é formada desde o início da nossa vida, influenciada pela nossa família, influenciada pelos lugares, pelas nossas conversas, aquilo que somos mais expostos. Sem dúvida. E a conversão, em nenhum momento ela se propõe a uma mudança radical de mentalidade ou uma coisa mágica, instantânea. É um processo. É um processo. E a pessoa tem que ser exposta à verdade de Deus, para que essa mentalidade, para aquilo que os gostos dela. Imagine que ela entenda que algo é adequado. Ela veja aquilo como comum, como corriqueiro. Infelizmente, você vai ver a liberdade cristã sendo muito mal utilizada. Sim. Aquilo que... Algumas coisas não é liberdade, é libertinagem mesmo, como o pastor Igor citou, de pessoas em situação pecaminosa expondo isso. Mas, às vezes, as pessoas vão expor coisas na internet que você pode fazer uso delas com a devida liberdade. Mas muitas dessas exposições se tornam mais pecaminosas do que expor a própria liberdade. A liberdade cristã, ela parte do processo da mudança do entendimento. A palavra muito usada hoje em dia é a mudança da mentalidade, o mindset. Então, as pessoas têm que ter a sua mentalidade mudada para que ela mude não só o pensar, mas o próprio coração e as opções que ela vai fazer. Eu lembro que na adolescência, um exemplo bem simplesinho assim, mas que é interessante a ilustração, que os diáconos da igreja pegavam muito no nosso pé que a gente ia de bermuda para a igreja. Né? Adolescente, aquela fase da rebeldia, e o diácono brigava porque não podia. Sim. Até que um dia alguém, não sei como, descobriu, ela falou, quero ver o dia que ele perceber que Deus entra com ele no banheiro. Porque ele não sai de lá. Quando ele vai tomar banho sem roupa, Deus está lá também. Óbvio que é um exemplo bem simples aqui, mas a ideia é Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, esse culto racional aqui, ele é no seu ambiente de trabalho. Tem que fluir isso lá, porque você tem que ser esse fator transformador ali. Transformador. É por isso que alguns se converteram ao pé de Cristo e Cristo falou, não, você não precisa ir comigo. Pode voltar para sua terra. Fica aqui, que é aqui que você vai transformar. Testemunhe lá. E você sabe, Zeca, que a gente começa a pensar até mesmo numa teologia que muitos estão vivendo. Aquilo que o próprio Senhor Jesus reprovou quando ele fala dos fariseus. Que os fariseus engoliam um camelo e se engasgava com uma mosca. Perfeito. Então, dentro de um templo, de um culto público, são todos santos, consagrados e fecham os olhos e tudo mais. E depois, dentro da casa do Senhor é muito fácil você ser crente.
Mas o mundo está precisando de verdadeiros cristãos. Eu quero, infelizmente, nosso bloco vai passando muito rápido aqui, mas eu quero abordar esse aspecto ainda do conhecimento com vocês, porque quando a gente fala de oferecer algo, e foi logo no começo do bloco aqui, ambos falaram sobre essa importância do conhecimento. Eu fico com a impressão ainda que a gente tem, infelizmente, uma limitação muito grande nesse nosso conhecimento. Não só o conhecimento das escrituras, da teologia, mas o próprio conhecimento de Deus, de intimidade com Deus. E vou dar um exemplo aqui, vou pedir para vocês comentarem e falar um pouquinho sobre isso. Como a gente tem muito a prática do culto, normalmente tem muita gente que só ora no culto, certo? Só no momento só pega a Bíblia no culto. Infelizmente, né? E aí, como é que funciona a oração no culto público? É aquela oração solene. Santo Deus, Eterno Pai, estamos nós... principalmente nas igrejas mais reformadas, né? Congregados aqui, tudo mais. Que é uma oração própria para o momento do culto solene. Mas na hora que eu entro no meu quarto, que eu fecho a porta... Então... Oh, Deus, Eterno Pai, Santíssima Trindade... Não é que você vai faltar com respeito, mas não demonstra intimidade, não demonstra conhecimento. A hora que eu saio do meu quarto, eu não vou ter isso também. Como é que eu vou oferecer um culto racional se eu não conheço? É isso que está sobre realmente o metamorfo, né? A mudança, a transformação. Sermos transformados à imagem e semelhança do Senhor, né? Então, o que nós temos visto na terça-feira, na nossa igreja, na DPV, nós fazemos o culto da intimidade, que é busca, é oração e ensinamento da palavra. E eu sempre falo que é o seguinte... É muito fácil você sentar e ouvir uma palavra, não vai realmente trazer nenhum sacrifício para você, no sentido de você só precisa prestar atenção. Justamente na hora do louvor, você pode levantar a mão, balançar para cá, não vai também exigir tanto sacrifício. Mas na hora da oração, exige por quê? Porque você vai ter que formular frases, você vai ter que formular palavras, vai exigir que você venha pensar, que você venha também olhar para dentro de você, uma introspecção, uma reflexão, né, diária, para você até mesmo oferecer aquela oração que é necessária. Não uma oração simbólica, não uma oração mentirosa, mas uma oração verdadeira. Então, o que acontece nos dias de hoje, Zeca, é que nós precisamos entender que em qualquer lugar que nós estejamos, nós precisamos ser verdadeiros. O evangelho é verdade, o evangelho é para verdadeiros, o céu realmente é para arrependidos que creem numa verdade. Então, assim, o que nós precisamos entender hoje é o seguinte: aconteça o que acontecer, sejamos verdadeiros, sejamos sinceros na presença do Senhor em tudo, né? Porque, assim, falar que é difícil, falar que não conseguimos, falar que não dá, tem até um ditado popular que diz que aquele que não quer dá desculpa, agora quem quer vai e faz, né? E é isso que nós precisamos entender. Se nós queremos uma intimidade, subir realmente, sabe, a cada dia um nível maior de intimidade com o Senhor, vai exigir realmente um preço e também, entre aspas, esse preço, claro, mas também uma renúncia. E a renúncia não é só sobre o pecado. A renúncia, muitas vezes, é sobre aquilo que não é pecado, mas que pode nos afastar do Senhor. Perfeito. Entendeu? Vamos supor, assistir um filme com a minha esposa. É pecado? Claro que não. Mas naquele momento, eu deveria estar estudando a palavra porque eu vou pregar amanhã. Você está entendendo? Ou vice-versa, alguma coisa. Então, assim, a renúncia não é só por aquilo que é pecado, mas tudo aquilo que afasta das obrigações do Senhor. Sim. Até para completar, só dando um outro exemplo de Lutero, né? Ele falava que quanto mais cheia a agenda estava, mais cedo ele acordava para orar, né? Sim. Então não interessa como estava a agenda. Orava mais tempo. O horário da oração estava sempre reservado. Ele vai falar, ele é entrevistado dizendo assim: olha, você deve orar muito tempo, quantas horas? Ele fala assim: olha, eu não oro mais do que 1 minuto, mas eu não fico nem sequer 1 minuto sem falar com o Senhor. Então é uma oração, uma vida dedicada diariamente ao Senhor. Exatamente. Mas parece que na nossa agenda, Reverendo Marcos, mais compromisso. O que eu preciso tirar da agenda? Tira o momento de oração. E o devocional está ocupando muito tempo aqui. Tira o devocional. E, rapaz, ir no culto, hein? 2 horas no culto? Não, tira o culto também. Parece que nós vamos tirando todas as coisas. Aí, como é que esse conhecimento vai nascer? A gente não conhece a Deus. Aliás, tem gente que parece que ainda defende que tem assunto que você não pode nem orar. Pode nem falar com Deus sobre determinados assuntos. Bom, vamos lá. Mas tem algumas questões importantes. Primeiramente, a gente tem que pensar
quem nos capacita a obedecer é o próprio Senhor. Ele faz a obra sozinho, Paulo vai mostrar isso no Evangelho. E Paulo vai dizer que a gente recebe o Espírito Santo no capítulo 5. Antes éramos inimigos, incapazes de fazer o bem, incapazes de agradar a Deus. E agora passamos a receber, nos tornamos filhos. No capítulo 11 ele vai dizer, olha, antes vocês não alcançaram misericórdia, mas agora vocês foram alcançados, vocês alcançaram misericórdia de Deus. Então essa é a primeira parte. Deus faz uma obra em nós e essa obra nos capacita a responder. Mas entra um aspecto muito prático, que tem a ver com a própria vida da igreja. Quando eu digo a vida da igreja, não a vida cotidiana, mas a estrutura eclesiástica. As pessoas precisam ser discipuladas. Lembra como é que era a vida do Senhor e seus discípulos? O Senhor não pregava no domingo e depois via os discípulos no outro final de semana. O Senhor convivia com eles. É óbvio que a nossa realidade, vivendo ainda na cidade de São Paulo, tem toda uma série de obstáculos. Mas obstáculos que podem ser dirimidos, superados muitos deles, para que haja essa vida de comunhão cristã. O cristão não pode viver em isolamento. O cristão precisa ser discipulado, e quando eu falo sobre isso, não estou falando necessariamente apenas do pastor, também pastor, presbíteros, oficiais de um modo geral. Mas aquele cristão mais maduro, aquele cristão que já conseguiu superar as dificuldades, aquele cristão, eu, certa feita, recentemente pregando, dando aula, na verdade, eu falei assim, olha, quer ver uma tarefa que é importantíssima na vida cristã e que é ignorada? Você ter uma vida de que você controla e gerencia sua vida de pensamentos. Para que você não pense qualquer coisa, não desagrade a Deus com seus pensamentos, você passe a pensar naquilo que é louvável, naquilo que é adequado. Então, se você consegue ter alguém que faça uma espécie de mentoria cristã, de maneira muito natural, tomando um café juntos, indo na sua casa, e ali você vai ver aquela família orando na hora do café. Você vai ver conversas sadias, aquelas brincadeiras de duplo sentido, você vai ver que aquele irmão já não faz. Então, você precisa ter boas conversações, um discipulado seja informal ou formal. Todo cristão precisa ser discipulado. E esse discipulado não acontece do púlpito e à distância apenas. Ele precisa de uma vida de relação com pessoas que já estão caminhando. É semelhante àquela ideia lá do peregrino de Jambônia, que você está na estrada e você tem depois o fiel que está junto para caminhar junto na caminhada. É absolutamente necessário que haja isso para que mentalidade, hábitos, percepções sejam transformadas com a ajuda, sem dúvida, com o poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo deixa muito claro nos demais versículos, né? A partir do versículo 4 do capítulo 12, ele fala a respeito disso. Um ajudar o outro. O culto realmente pessoal, o culto em comunhão, em koinonia, né? Um ajudando ao outro. Isso é muito importante. Então, é que... Não só simplesmente, como o reverendo falou, só na pessoa do pastor, mas também como um corpo, um ajudando ao outro. Nosso bloco está terminando, mas só para uma pincelada rápida, mas o grande problema, e acho que o pastor Márcio pontuou muito bem, pastor Igor, é que a gente não tem mais essa dinâmica na nossa vida. Perfeito. Então, a nossa vida cristã é restrita às atividades da igreja. Sim. Quando que eu vou encontrar meus irmãos da igreja? No culto. Nas atividades da igreja. Nas atividades. Exato. Eu não tenho mais aquela informalidade. Ô, pastor, eu vou lá na sua casa hoje para a gente bater um papo, conversar, para a gente orar junto. Perfeitamente. A gente orar junto. Sim. É difícil a gente ter nas nossas igrejas pessoas em quem a gente pode confiar para confessar pecado. Exatamente. O texto de Tiago vai falar isso, mas assim, escancaradamente, confessar os vossos pecados. Se eu chegar na casa do pastor e confessar meu pecado, qual que é meu medo? Ixi, vai me levar para a disciplina. Ou vai contar para todo mundo. E existe aquela ideia da própria Bíblia do aconselhai-vos mutuamente. Sim. É isso, o cristão aconselhando. E essa ideia, como é que funciona? Se o Zeca já caminha há mais tempo, ele pode aconselhar aquele que está começando agora. De maneira muito tranquila, um momento que se encontra. Temos maneiras de romper com as dificuldades do nosso tempo. É aquele pensamento, o ferro afia outro ferro. Exatamente. Né? E numa dinâmica, gente, que eu acho que é interessante, que parece, inclusive, que o Novo Testamento indica isso, de que a igreja tinha, sem a necessidade de ser alguma coisa institucionalizada. Sim. Então, assim, a igreja não precisa marcar um discipulado. Toda terça-feira, às 20 horas, os irmãos vão se reunir. Não! Ô, irmão Igor, como é que tá aí? Tudo bom? Vamos bater aquele papo? Faz tempo que a gente não se encontra, vamos almoçar junto. Pô, a gente trabalha perto, ou a gente mora na mesma rua. Vamos tomar um café, vamos conversar.
como é que está o casamento, a Isso família? fica muito claro. Tanto o próprio Senhor Jesus, que diz, né, fazer em memória de mim toda vez que vocês estiverem reunidos, a igreja primitiva, o próprio Didaquê, nós vemos esse ajuntamento deles estarem sempre juntos, né? A questão de todos venderem as suas propriedades e repartirem entre si. Você vê que havia uma ligação muito maior como uma família mesmo, uma família de Cristo. Então, um se doava para o outro, um também, né, se confessava com o outro, e havia ali realmente a graça de Deus imperando nos corações. A cultura grega tinha a ideia do discipulador, do mestre, e esse mestre era acompanhado pelos discípulos que ele escolhia. Então, o Senhor Jesus não copia esse modelo, mas ele tem discípulos ao redor dele, próximo a ele. Naturalmente, a igreja viu que esse era o modelo que foi ensinado pelo Senhor, foi praticado pelo Senhor e seus discípulos. Então, a primeira igreja, a igreja primitiva, ela viu isso acontecendo. Então, foi muito mais natural. Sim, sem dúvida. E o texto bíblico é tão marcante que, óbvio que tem passagem de Jesus na sinagoga. Sim. Vamos dizer aqui no momento do culto institucional. Mas a maioria das passagens, entrou na casa de um, estava andando na rua, encontrou o outro. Os melhores ensinos de Jesus foi ali de uma na beira do poço, estava no barco. Exatamente na vida, na dinâmica da vida. E que, infelizmente, fica com a impressão que a gente perde. E aí a gente vai contra isso do ensino aqui, porque a nossa vida não é de fato esse culto. Vou precisar encerrar o bloco, mas no próximo, apesar de ele ser bem curtinho, os meus convidados vão ter a oportunidade de fazer algumas considerações finais, mas principalmente oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que eu tenho que fazer? Ouvi tanta coisa, gente, a coisa tá feia, fizemos tudo errado. Eu às vezes fico com medo, que eu acho que eu sou muito ácido, né? Muito crítico, tá tudo errado. Não tá tudo errado. Mas, de fato, a gente precisa encontrar caminhos de correção. E é esse avanço, esse crescimento que faz parte da nossa vida cristã. E no próximo bloco, meus convidados vão fazer essa aplicação do tema para você. Fica ligadinho aí, tá bom? Antes de encerrar, vai aparecer aqui o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceiraça aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819. É 11 porque o telefone da Secretaria-Geral é aqui de São Paulo. Você pode ligar, tá bom? E conversar lá e tirar suas dúvidas. Ou você pode mandar uma mensagem de texto, porque esse número é também o WhatsApp, tá bom? E aí você pode fazer as suas perguntas, tirar a sua dúvida. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum modelo ali oferecido pela Agrade, tá bom? Vou colocar aqui para você também as redes sociais e o site da HIT, da emissora. Você que curte televisão, mas está cansado aí dessa programação que não acrescenta nada, que não consegue entreter a sua família, que fala sempre das mesmas coisas, vem aqui para a HIT. Tenho certeza que aqui você vai curtir, vai encontrar uma programação de qualidade e diversificada. Tem debate teológico, tem culto, tem entrevista, programa de culinária, tem jornalismo, tem muita opção. Chega lá, dá uma zapeada aí na rede social que eu tenho certeza que você vai curtir e vai se encantar com a nossa programação e aí não vai procurar mais, não vai ficar zapeando, vai ficar por aqui, tá bom? Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje nos debruçando, né, e estudando um pouquinho mais profundamente o texto ali de Romanos 12 e querendo responder a seguinte pergunta, né, o que significa dar a Deus o culto racional, que o apóstolo Paulo fala, recebendo aqui nos nossos estúdios, o pastor Igor Alessandro e também o reverendo Márcio Santos da Silva. Na sequência eu vou devolver a palavra aos meus irmãos e eles vão fazer considerações finais, mas principalmente reforçar para você, oferecer para você, né, uma aplicação do tema. O que esse assunto precisa transformar e de fato, impactar a minha vida, já que nós chegamos à conclusão que o texto aqui de Romanos fala muito sobre a nossa prática, né, e que a teologia, que o estudo precisa, de fato,
alcançar a nossa prática também, tá bom? Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que participa, curte o Vejam Só, nos assiste e manda a sua foto para participar aqui do programa, tá bom? Envie a sua foto para as nossas redes sociais. Pode ser pelo Facebook ou pelo Instagram do programa. Você nos localiza sempre por programa Vejam Só, tá bom? Muito simples, muito fácil. Só você digitar lá que você vai localizar a nossa página ou o nosso perfil. Aí você vai direto nas mensagens e por lá encaminha a sua foto. Faz uma selfie aí assistindo o programa. Bem simples, rápido, é fácil. A gente não quer dificultar, muito pelo contrário. Quer que você participe. Então pode ser na horizontal, pode ser na vertical. Manda a foto aqui pra gente e junto com a foto seu nome, a cidade e o estado, nós vamos te mostrar aqui e você vai concorrer a um brinde do Vejam Só, um carinho do Vejam Só para você que nos assiste, tá bom? Vamos primeiro mostrar as fotos, depois eu coloco aí na tela o brinde que nós vamos mandar aí na sua casa, tá certo? A primeira foto vem lá de Goiânia, capital do estado de Goiás, terra maravilhosa. E quem aparece aí, ó, acompanhando o Vejam Só, é a Maria Aparecida Almeida. Fez a selfie do jeitinho que eu falei e mandou aqui pra gente. Maria, minha irmã, obrigado pelo carinho, um grande abraço aí a todo mundo de Goiás, especialmente a capital, né, Goiânia. Muito bacana receber sua foto aqui, todo o nosso abraço e carinho à irmã e a nossa oração que o programa seja bênção na sua vida. Obrigado, viu, pelo carinho. A próxima foto vem aqui de São Paulo, capital, e quem vai aparecer aí pra você é o Osias Venâncio, também acompanhando o Vejam Só. Ih, rapaz, tava com um topete ali invocado, hein, Thomas? Acho que eu vou voltar com o meu topete, hein, cara? Tava bonitão, né? Cabelo assim baixinho. Não sei. Vamos ver. Obrigado, viu, Osias, pela foto, pelo carinho e pela lembrança aí do topete aí também, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Encerramos as nossas fotos lá no Ceará, na cidade de Maracanaú. E quem aparece aí, ó, é o Giliade Saboia. Boa, Giliade, ó, invocado ali, hein? Obrigado, hein, pelo carinho, pela foto também. Fez a selfie e mandou aqui pra gente, ó, participando do Vejam Só. Giliade, meu irmão, um abraço a toda a galera do Ceará, do Nordeste, que nos acompanha, nos assiste demais. Obrigado pela audiência, meus irmãos. Todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só durante esse mês de junho vai concorrer a esse presentaço aí. Nós vamos mandar na sua casa essa belíssima caneca do Vejam Só pra você, tá bom? Então manda sua foto, ainda dá tempo de participar. Agora no final do mês a gente divulga o nome de quem vai levar a caneca, tá bom? Tá belíssimo. Nós vamos mandar aí pra você, você que curte o seu café, sua água, seu suco, pra você poder aí desfrutar também, tá bom? E sempre ter o Vejam Só por perto, tá certo? Então mande a sua foto e participe. Meus irmãos, esse bloco é bem curtinho, então eu tenho 3 minutos para cada um, para as considerações finais e para uma aplicação. O pastor Igor começou o primeiro bloco, o Reverendo Márcio, então a oportunidade de iniciar esse bloco vai ser do irmão. 3 minutinhos, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. As pessoas, de um modo geral, vão olhar de maneira equivocada a vida cristã, como se tratasse de não pode, não toques, não proves, não manuseis, como Paulo fala em Colossenses. O texto que nós tivemos assim de maneira muito rápida, a gente gostaria de poder falar mais, fala de transformação. O versículo 2 fala sobre isso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a transformação não é uma coisa forçosa. Não é que o cristão é agora alguém que não pode fazer certas coisas e que ele é forçado apenas por leis rígidas. Não, é transformação genuína. É mudança do coração. É algo que Deus opera de dentro para fora, através dos meios de graça, através da palavra de Deus, através da vida de oração, da comunhão dos irmãos, de conversas edificantes, da vida de participação nas atividades do culto, aprendizado. Tudo isso envolve e faz parte da vida cristã. Mas a gente não pode esquecer que Paulo estava dizendo que aquela resposta devida aos cristãos era uma resposta de alguém capacitado pelo Espírito de Deus. Era uma resposta de alguém que tinha poder espiritual. Cristo não apenas, e Paulo deixa isso claro, que é um dos entendimentos para o culto racional. Cristo não apenas perdoou os nossos pecados, ele nos livrou do poder do pecado. Verdade. Então a gente pode, sim, pecamos ainda, falhamos, mas podemos responder adequadamente. Não de forma forçosa, artificial, mas uma transformação que, ainda que pareça pequena diariamente, ela é profunda e verdadeira para aquele que foi alcançado pela graça de Deus. E minha última fala diz respeito ao culto, a assembleia, quando nós estamos reunidos.
Aquele culto só será profundo, genuíno e agradável a Deus se toda a nossa vida estiver em adoração a Deus, vivendo diante dos olhos do Senhor, com tudo que fazemos, com tudo que tocamos, com tudo que nós optamos em nossa vida. E isso, de fato, é um culto racional, é um culto que é agradável a Deus. Sim, tem que culminar nisso, né? Exatamente. O reflexo ali e, obviamente, que cada indivíduo com a sua responsabilidade também de uma participação ativa nesse culto aí também. Reverendo Márcio, meu irmão, obrigado pelo carinho. Que agradeço. Obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um prazer conhecê-lo. Espero também. que o irmão tenha curtido o programa e volte outras vezes. Eu que agradeço, Zeca. Muito obrigado. Foi uma experiência assim, extraordinária, essa experiência amigável. De fato, o pastor Igor foi um parceiro aqui, um companheiro de exposição bíblica, exposição da palavra. E a gente tratou de um texto que é um consenso muito grande. Sim, e por isso não teve aquela briga, né? Exatamente. Aqueles embates. Depois nós vamos marcar um tema sobre soteriologia para ele voltar, né? Aí o irmão vai apertar. A coisa vai ficar um pouco mais acirrada. Boa. Obrigado, irmão. Leva o nosso abraço a toda a comunidade também lá em Carapicuíba. Um prazer recebê-lo. As portas estão abertas, tá Muito bom? obrigado. Os contatos do reverendo Márcio, da igreja, estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Tá bom? Pastor Igor, o mesmo. 3 minutinhos por irmão também, certo. por favor. Bom, amados, nós vemos na carta aos Romanos que apóstolo Paulo, como um bom pastor, preocupado realmente com a situação em sociedade e também da vida dos cristãos que habitavam ali na cidade de Roma, por isso que ele roga, ele pede, ele exclama ou ele clama para que todos venham entender que a nossa vida ela tem que ser realmente uma dedicação ao Senhor, tanto nos nossos pensamentos como também nas nossas atitudes. Vivemos em um mundo caído, mas necessariamente nós, que graças a Deus recebemos a Cristo Jesus, não podemos e não precisamos cair com Ele. Aos pentecostais, que muitos até mesmo acham que se trata de um culto completamente sem emoção, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Portanto, quando você estiver reunido, seja num culto público ou seja em qualquer outro lugar, você que realmente sabe que quando o Espírito Santo de Deus se apodera de ti, quando o Espírito Santo de Deus quer te usar, deixe Deus te usar em nome de Jesus. Mas não somente isso, mas seja exemplo, seja realmente um testemunho vivo onde quer que vocês estejam. Nada está finalizado, ainda há esperança, Deus está realmente no controle de todas as coisas e com certeza, verdadeiramente, Ele é sobre as nossas vidas. Agradeço ao Zeca, agradeço também em conhecer o reverendo Márcio, a Angélica e muito obrigado mais uma vez. A gratidão é nossa, pastor, pelo carinho do irmão, como Vejam Só, sempre gentilmente atendendo aqui os nossos convites. De novo, os contatos do pastor Igor à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, do @programa Vejam Só. Chega por lá, que inclusive na página pessoal do irmão no Instagram, muito conteúdo para você também. Você vai aprender, vai ser edificado e você vai encontrar o pastor Igor nos debates afora aí, pelas TVs e rádios aí do nosso Brasil. Irmão, obrigado pelo carinho, lá o nosso abraço à igreja. Muito obrigado. Muito bacana recebê-lo por aqui também. Antes da gente encerrar, vamos colocar aí na tela o resultado da nossa enquete, que a gente perguntou para você, inclusive que a gente nem conseguiu explorar muito, porque o debate foi acontecendo, a gente foi falando e não deu tempo. Bom, a gente perguntou aí, o que é necessário para oferecer a Deus um culto racional. 62% apontou que é necessário buscar a verdade bíblica. 2% apontaram essa questão de envolver-se com o intelecto, né, com a razão, e 36% cultivaram uma adoração consciente. Eu, de fato, fico muito feliz ali com esse número expressivo, né, 62%, falando que para dar um culto precisa buscar a verdade bíblica. E, de fato, a gente precisa se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Mas eu confesso que eu não sei se essa é a nossa prática. Eu não sei se nós vamos alcançar esse número de 62% de pessoas que leem a Bíblia, por exemplo, diariamente. Talvez aí que fique esse gargalo aí da nossa vida cristã, né? A gente sabe o caminho, mas precisa fazer também. Então, espero que, de alguma forma, o programa de hoje contribua para que a gente, de verdade, viva isso que a gente tem respondido, por exemplo, aí na enquete, de buscar a verdade bíblica realmente nas nossas vidas e, a partir disso, nós vamos conseguir oferecer esse culto racional em todas as áreas da nossa caminhada. Muito obrigado a você que participou, que votou, que deu carinho da sua audiência, que fez parte
dessa construção aqui do Vejam Só. Nosso objetivo aqui é levar até você essa reflexão, o intuito, né, que a nossa oração é que o Espírito Santo complete aí na sua vida esse conhecimento e que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até lá!